pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, nós estamos entrando na 5ª semana de videoaula. Olha como o tempo passa, galera. Nossa! Então, e nessa 5ª semana de videoaula, o que a gente resolveu fazer? Uma revisão de tudo que a gente viu até agora. Então, vamos lá? Vamos rever todos os conteúdos que a gente trabalhou até agora nas videoaulas? Eu sou a Mirella e eu vou fazer essa videoaula de revisão com vocês, ok? Vamos lá? Então, pessoal, vamos dar início à nossa videoaula de revisão. Vamos lá? Então, gente, olha só. O planeta Terra apresenta diferentes ambientes e cada um deles tem características específicas. Essas características específicas estão relacionadas ao clima, à cobertura vegetal, à diversidade de animais e tipos de solo. Nesses ambientes, os seres vivos, que são os fatores bióticos, interagem entre si e com os fatores abióticos, né? Fatores ambientais como a água, o ar, o solo, a temperatura, a luminosidade, etc, né? E isso tudo, gente, caracteriza um ecossistema. Então, o conjunto de todos os ecossistemas forma a biosfera, ou seja, toda parte da Terra que abriga vida. E o bioma, gente? A gente falou tanto de bioma, né? Então, o bioma é uma grande área, uma enorme área, formada por um complexo de ecossistemas. Aqui, gente, eu peguei essa atividade lá do livro para a gente relembrar, uma sessão chamada Organize as Ideias. E diz assim, ó, cada ser vivo está inserido no ambiente, em diferentes níveis de organização, tais como indivíduo, população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera. No esquema a seguir, preencha os espaços com os conceitos citados no parágrafo acima, considerando a sua abrangência. Então, vamos lá? Olha só como é que ficou o esquema. Primeiro, o indivíduo. Depois, a população de mesmos indivíduos. Depois, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera. Vamos rever os biomas mundiais? Então, gente, os biomas mundiais, eles são classificados de acordo com o clima, a flora e a fauna. Já vimos isso. E os biomas mundiais são floresta pluvial tropical, a savana, o deserto subtropical, campo e bosque, floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, a taiga, tundra e os biomas aquáticos. Enfim, gente, e aqui não tem o que fazer. A gente precisa reconhecer cada característica desses biomas, tá? Então, a gente precisa saber o clima de cada um deles, a gente precisa saber a fauna e a flora, que é característicos, isso que define, né, o bioma em si. Então, a gente precisa saber essas características. E os biomas brasileiros continentais são a Amazônia, Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Nós vimos até agora a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado. Nas próximas videoaulas nós veremos a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Então não percam as nossas próximas videoaulas, ok? Gente, é o seguinte, eu preparei uma atividade com vocês, falando na característica de cada bioma, tá? Então como é que a gente vai fazer? Eu vou apresentar para vocês o bioma com uma imagem e vou descrever, tá? E aí, o que vocês vão precisar? Me dizer qual é o bioma que eu estou descrevendo nesse momento. O que vocês acham? Vamos fazer esse jogo? Vamos lá? Então, bora comigo!
Pessoal, vamos lá para o nosso primeiro bioma. Então, primeira coisa, quero que vocês observem muito bem essa imagem. Observem bem. Então, esse bioma tem muitas chuvas, clima quente e úmido. As árvores altas com folhas grandes, como também diferentes níveis de cobertura vegetal. Os estratos, com luminosidade baixa no solo. Um exemplo desse bioma é a floresta amazônica. Que bioma é esse? Muito bem para quem respondeu, floresta pluvial tropical. Próximo bioma, observem novamente a imagem. Olha só, que animal é esse, pessoal? O que vocês me dizem? E lá atrás dá para ver outro, olha só. Então, esse bioma tem temperaturas altas o ano todo e duas estações bem definidas, uma chuvosa e a outra seca. Vegetação adaptada à seca, com espinhos, cascas grossas, raízes profundas e ramificadas. A fauna constituída por elefantes, zebras, tamanduás, entre outros. Um exemplo é o Cerrado brasileiro. Que bioma mundial é esse? Tan, 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 tan. Savana, muito bem. Próximo. Ai, gente, esse tá fácil, hein? Observe essa imagem. Olha só, que vegetação que a gente tem. Animais, não tô vendo nenhum. Que será esse bioma, hein? Ele apresenta temperaturas muito altas durante o dia e muito baixas à noite. As chuvas são raras. A fauna e a flora adaptadas à seca, com animais de hábitos noturnos e várias espécies de cactos. Um exemplo é o Saara, o Atacama no Chile e o grande deserto australiano. Que bioma é esse? Muito bem, gente, é o deserto subtropical. Vocês estão bem, hein? Próximo bioma, prestem atenção na imagem. Uau, olha o tamanho desse animal. Que animal é esse, gente? Que será? Então, o bioma apresenta temperaturas baixas no inverno e altas no verão. A vegetação com gramíneas e arbustos. A fauna constituída por bisões, roedores, raposas, lobos, insetos, etc. O exemplo desse bioma são as pradarias, o pampa e as estepes. Que bioma é esse? Muito bem, campo e bosques. O exemplo, né, no sul da Europa, a gente tem lá no Mediterrâneo e no centro do Chile. E esse animal que aparece na imagem é o bisão no campo, lá nos Estados Unidos. O próximo bioma, esse também, olha, gente, não é por nada não, mas tá fácil, né? Vamos olhar a coloração das folhas. Que cor que elas estão, gente? Olha lá, mudaram de cor, não estão mais verde agora. Verão com dias longos, quentes e úmidos. E inverno com neve e dias curtos. Arbustos, musgos e árvores, cujas folhas mudam de cor e caem no outono. A fauna rica no verão, composta principalmente de aves, esquilos, raposas e insetos. No inverno, muitas espécies hibernam ou migram. Que bioma é esse? Muito bem, é a floresta sazonal temperada. E a gente encontra bastante essas florestas no hemisfério norte. Vamos ao próximo bioma? Uau! Olha essa imagem. Conseguem ver que tem uma pessoa ali bem na iluminação da imagem?
E olha o tamanho dessas árvores, gente. Falei, eu nunca conhecia essa floresta, mas eu morro de vontade. Olha que impressionante. Vamos lá? Quero saber que bioma é esse. Clima chuvoso, com temperaturas amenas o ano todo. Árvores perenes muito altas, como a sequoia, que a gente está vendo na imagem. Fauna constituída em sua maioria por insetos, aves, anfíbios, cervos, cabras, ursos, coiotes, lobos e roedores. Exemplo, floresta no nordeste da América do Norte e no sudeste da Austrália. Que bioma é esse? Vamos lá? Tananana. Floresta pluvial temperada. Muito bem, pessoal. Vocês estão indo bem, hein? E essa imagem? Olha só, uma coisa que a gente já sabe, é frio, né? E olha esse animal, é um urso. Uau! Então vamos lá, me digam, que bioma é esse? Clima frio, verões curtos e invernos longos, com muita neve, solo pobre em nutrientes, flora com pinheiros, conífera, né? Fauna constituída por mamíferos adaptados ao frio, como lobos, ursos, tigres, esquilos, coelhos. Como que é a adaptação desses animais ao frio, gente? Então, camada de gordura da pele, né? Então, são animais grandes, com bastante camada adiposa e pelos no corpo, né? Parece um casaco, olha lá esse urso. Então, gente, que bioma é esse? Muito bem, a taiga. Meu Deus, esse aí tá mais frio ainda. Olha só, branquinha essa imagem, né? Que bioma é esse? Clima polar, com solo congelado quase o ano todo, vegetação escassa e no verão há pequenos arbustos, musgos e líquens. Fauna constituída principalmente por mamíferos adaptados ao frio, como a rena e os bois almiscarados. Que bioma é esse? Muito bem, é a tundra, né? Clima polar, branquinho, frio pra danar, hein, gente? É isso aí. Então, a gente acabou de ver os biomas mundiais. Que tal a gente ver agora os biomas brasileiros, esses que a gente viu até agora? Vamos lá? Então, eu vou apresentar para vocês o mapa do Brasil. E aí, gente, mostra muito bem a localização desse bioma, tá? Então, olhem bem, que bioma será esse, né? Que pega a maior parte da região norte. Eu vou dar as dicas para vocês. Vamos lá. Altos índices de chuva, muitos rios e clima quente e úmido, solo pobre em nutrientes, árvores altas com diferentes estratos na floresta e formação de serapilheira. Que bioma é esse? A flora desse bioma, gente, vamos lá. Insetos, aranhas, anfíbios, peixes, serpentes e mamíferos como macaco, coati, onça, jaguatirica. Que mais que a gente tem nesse bioma? Olha lá, a flora. Então, a gente encontra o açaí, o guaraná, a castanha do Pará, cupuaçu, o cajá. Que bioma é esse? Muito bem, é a Amazônia. Perfeito, gente. E agora, nosso próximo bioma. Olha a localização.
Prestem bem atenção onde esse bioma está, né, localizado. O clima é tropical quente, o inverno é seco, com queimadas naturais e verão chuvoso. O solo arenoso e pouco fértil. A vegetação rasteiras e as árvores pequenas com casca grossa, galhos retorcidos e raízes longas. Lembra? Para penetrar bem fundo no solo e captar água. Após queimadas, há o rebrotamento das plantas. A fauna desse bioma, insetos, serpentes, o tamanduá-bandeira, o tatu, o lobo-guará, a onça-pintada. A flora, buriti, mangaba, araticum. Eu contei para vocês do araticum. Que bioma é esse? O cerrado, galera, muito bem. E o nosso próximo bioma, tchan, 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 tchan. Olha a localização dele, gente. Então pega bem a nossa região nordeste, né? O clima é quente e seco, com pouca chuva, solo rico em minerais e pobre em matéria orgânica. A vegetação adaptada à seca perde as folhas, espinhos, tem raízes longas e caules que armazenam água. A fauna, né, tem calangos, carcará, gambá, serpentes, morcegos, aves, onça-pintada também tem, veado catingueiro. E a flora? O xique-xique, lembra do xique-xique que eu falei para vocês? Serve de alimentação para o gado, naquela época bem forte da seca. Tem o mandacaru, tem o capim dourado, que é feito artesanato, tem umbu, tem aroeira, tem juazeiro. E agora a minha pergunta é, que bioma é esse? Tan, 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 tan. Muito bem, pessoal. Essa é a caatinga, nosso nordeste brasileiro, clima quente e seco. Gente, agora eu tenho uma atividade para vocês. Então, eu quero que vocês peguem o material, né? Páginas 16 e 17. E vocês vão resolver as atividades 1, 2, 3, 4 e 5. Essas atividades não são do livro de atividade, é do nosso material didático mesmo, ok? Então, páginas 16 e 17, as atividades de 1 a 5. E o que a gente vai fazer? Na próxima aula, a gente vai corrigir essas atividades, ok, pessoal? Muito bem, essa foi a nossa revisão, tá? E na nossa próxima videoaula teremos mais. Já sei que vocês estão animados. Então vamos lá? Depois eu volto para corrigir essas atividades, ok? Na nossa próxima videoaula. Muito obrigada, gente. Um beijo e até a próxima!